turma, muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Vamos para mais um tema de suma importância para a área da nutrição, que é a terapia nutricional no paciente crítico e doenças pulmonares. O primeiro capítulo que a gente vai abordar são esses fundamentos da terapia nutricional nesse paciente crítico. Então vai ser uma aula bem minuciosa e eu quero a atenção de todos vocês. Eu sou Lídia Araújo, fui formada na UFAL, fiz residência no Hospital Universitário aqui de Alagoas, sou mestranda pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Atualmente atuo na equipe SMTN do Hospital Geral do Estado e na equipe de nutrição clínica do Hospital Regional da Mata. Então vamos lá comigo para a gente entender o desafio que é lidar com o paciente crítico. Então, para a gente entender quem é esse paciente crítico, a gente tem que trazer alguns conceitos junto para que a gente consiga disseminar durante as 8 aulas que a gente vai percorrer, né? Então eu trouxe aqui os dois conceitos bases, que é o conceito de paciente crítico e o conceito de UTI, que é o lugar onde esse paciente crítico está alocado no serviço hospitalar, tá? Então esse paciente crítico ou gravemente enfermo é aquele que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade dos sistemas vitais, né? Dos sistemas que conduzem a vida. E a UTI? A UTI é organizada para oferecer esse suporte vital de alta complexidade, tá? Como monitoramento, suporte avançado, manutenção da vida, condições que façam com que esse indivíduo seja assistido 24 horas por dia por uma equipe especializada. Mas quais são os agravos que levam esse paciente a ir para a UTI? Será que tem agravos específicos? Como é que esse paciente é classificado pela equipe para ter critérios de ser admitido em uma UTI? Então, o paciente ele pode ser um paciente de UTI se for um paciente que sofreu um agravo de trauma. O que seria um agravo de trauma? Um paciente de lesão por arma de fogo, lesão por arma branca, agressão, espancamento. Pode ser um paciente queimado, aquele paciente que sofreu lesões por queimadura, independente do tipo e do grau da queimadura. Se ele for classificado como paciente em risco vital de vida, ele vai ser um paciente que será direcionado para a UTI. Paciente pré- e pós-cirúrgicos, nós já vimos em outras aulas sobre o paciente cirúrgico. Então, se esse paciente precisar de uma vigilância antes da cirurgia e pós-cirurgia, pode ser um paciente eletivo para ficar na UTI, tá? Temos também pacientes com eventos cardíacos, que seriam todas aquelas patologias cardíacas que nós conhecemos. Insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, fibrilação arterial, AVC. Pacientes por intoxicação, tanto autoprovocada como aquelas não autoprovocadas, tá? Pacientes com rebaixamento de nível de consciência, sem causa definida, que precisa de investigação, e que esse rebaixamento de nível de consciência leva esse paciente a um risco de vida. Esse paciente não tem um suporte ventilatório natural adequado, então ele precisa ser monitorado na UTI. Pacientes com câncer ou pacientes com insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória pode ser atrelada a doenças pulmonares, como pode ser atrelada a todas as outras causas que eu estou citando aqui. Pacientes com sepse. Sepse é a principal causa de óbito em UTI. E essa sepse pode ser vinda por vários tipos de infecção, levando ao choque. Então, esse é uma das principais causas que a gente vai ver aqui hoje. E alguns eventos neurológicos, como AVC, pacientes de Parkinson, de esclerose. Então, vocês veem que, independente do perfil e do motivo da admissão do paciente na UTI, esse paciente vai ser assistido 24 horas por dia por uma equipe especializada e a gente vai entender toda essa fisiopatologia agora, tá? Mas a gente tem que entender que na UTI eu tenho 2 perfis de paciente. Eu estou falando muito do paciente crítico, mas a gente tem que entender que a gente tem um paciente na UTI que ele é não crítico e que ele é crítico. E que é importante que eu saiba identificar quem é esse paciente. Porque o objetivo da aula hoje é a gente entender como trabalhar nesse paciente crítico. Mas eu tenho que identificar os não críticos também. Tá? Então, todo paciente crítico, ele precisa estar na UTI, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser assistido 24 horas por dia, precisa dessa equipe especializada. Mas nem todo paciente que está na UTI é crítico. Então, eu tenho que ter essa análise, eu tenho que ter esse olhar bem delicado para eu saber qual vai ser minha conduta, já que as condutas para paciente crítico e não crítico são bem diferenciadas, apesar de ser um ambiente de UTI. Tá? Então, a UTI também vai receber pacientes estáveis que precisam de uma monitorização mais rigorosa. Um exemplo bem básico, paciente idoso com fratura de fêmur, que vai fazer uma cirurgia, muitas vezes por ser idoso e pelo risco quanto à idade e quanto ao procedimento cirúrgico, ele precisa ficar na UTI, mas ele não é um paciente crítico, ele pode não ser um paciente crítico. Pacientes pós-operatórios imediatos, como esse exemplo que eu falei agora.
pacientes que aguardam vaga em outro setor. Pode ser que esse paciente tenha passado pela fase crítica, que a gente vai discutir posteriormente, mas ele está aguardando vaga da enfermaria. E às vezes não tem vaga, às vezes é um paciente de isolamento de contato. Então ele não é mais um paciente crítico, mas ele está na UTI. E pacientes que terminaram essa fase crítica, mas não podem ir para a enfermaria por algum outro motivo que circunda. Então a gente tem que ter esse olhar delicado para entender quem é esse meu paciente crítico, quem não é esse paciente crítico, para eu saber qual é a minha conduta mais adequada. Tá? Então vamos entender qual é essa resposta metabólica ao trauma. Lembrando que a palavra trauma eu trago para vocês como algum agravo que atingiu esse sistema vital do paciente. Independente se é um trauma provocado, não provocado, se é um efeito de alguma patologia agravada, aguda ou cronificada, a gente vai usar esse termo para vocês conseguirem entender. Então, como é essa resposta metabólica à doença crítica, né, ao trauma? Nós vimos na aula do paciente cirúrgico e a gente remete que quando ocorre esse agravamento no paciente crítico, ocorre uma cascata de reações. Muitas vezes essas reações desencadeiam-se de sua forma descontrolada, gerando uma liberação de várias citocinas que vão fazer com que aquele corpo se molde para a sobrevivência. Mas, às vezes, esse moldar do corpo para a sobrevivência acaba pegando um viés que leva a um prejuízo orgânico, metabólico e de vida. Tá? Então, o organismo entra num estado de resposta intensa a esse estresse provocado, independente da causa, tá, gente? E ele vai ser caracterizado por um hipercatabolismo, que vai gerar uma resistência anabólica, então o indivíduo não vai ter uma produção, né? Ele não vai conseguir guardar reservas, um aumento da degradação das proteínas, e quando eu falo aumento da degradação das proteínas, eu foco muito no proteína de reserva esquelética, mas lembrando que temos proteína em outras partes do corpo, tá? Principalmente as musculares, para a produção de energia e substrato. Já que aquele corpo recebeu o agravo, ele precisa de energia para se moldar a essa resposta. Então, essa energia vai principalmente das reservas que a gente já tem, e principalmente essas reservas proteicas, tá? Vai ocorrer uma inflamação exacerbada, como eu falei, com a liberação de várias citocinas que podem evoluir até para uma sepse, tá? Vai ter resistência à insulina, já que a glicose não é bem aproveitada pelas células, porque a gente tem uma resposta muito semelhante à diabetes, só que essa glicose não vai conseguir entrar na célula com muita efetividade. Então a gente vai ter uma resistência à insulina, gerando uma hiperglicemia persistente e às vezes de muito difícil controle. Algumas alterações hormonais, como o aumento do cortisol, que vai aumentar essa resposta metabólica, desregulação quanto ao glucagon e algumas catecolaminas. E uma disfunção orgânica, muitas vezes, principalmente uma disfunção renal, respiratória, cardiovascular ou neurológica, ou às vezes todas juntas. E isso pode levar a um estresse oxidativo, aumentando a quantidade de radicais livres e levando a um dano celular. E esse dano celular é conhecido como autofagia, que inicialmente é ativada pelo mecanismo protetor, mas em certos momentos o corpo perde essa autonomia dessa degradação dessas células ou organelas lesionadas pela resposta ao trauma. E essa autofagia acaba perdendo o controle e a gente tem um acúmulo dessas substâncias, desses substratos da resposta ou de quebra dessas organelas de forma concentrada dentro do nosso organismo, tá? E um ponto muito importante, já que eu falei de energia, metabolismo, quebra de substrato, proteólise, gliconeogênese, nessa fase a gente tem uma produção endógena de energia para ter substrato suficiente para toda essa resposta. Então foquem nisso, que isso vai ser muito importante para quando a gente for falar de terapia nutricional, tá? Então, a resposta metabólica ao trauma gera uma produção endógena de energia, como substrato, o carboidrato de reserva, a proteína de reserva e o lipídio de reserva. Então, eu trouxe aqui para a gente conseguir ver de uma melhor forma. Então, geralmente, o indivíduo nesse período crítico, né, da doença crítica, ele produz um equivalente a 1.400 quilocalorias provenientes do carboidrato. E esse carboidrato, geralmente, está armazenado em forma de glicogênio, tanto no músculo como no fígado. Então, nessa fase, o paciente gera mais ou menos 1.400 quilocalorias só provenientes do carboidrato, tá? Proveniente da quebra do lipídio, dessa lipólise, o paciente pode gerar cerca de 2.675 quilocalorias por dia. Então, você vê que o próprio organismo se molda para ter energia suficiente para responder de forma efetiva ao trauma.
E da proteína. A proteína é a mais afetada nessa fase, né? Então, geralmente, o paciente ele tem uma quebra de mais ou menos 25% desse gasto energético total, ele é proveniente dessas proteínas, tá? Mas eu tenho que ficar de olho, porque como eu estou falando da terapia nutricional no paciente crítico, em algum momento eu vou ter que alimentar esse paciente. Mas eu vou ter que alimentar esse paciente que já está produzindo energia endógena. Então, vai ter um termo que eu vou falar com muita frequência aqui, que é a hiperalimentação, o overfeed. Eu vou alimentar esse paciente, mas esse paciente já tem uma produção, então eu tenho que ficar atenta a quanto eu vou fornecer terapia nutricional para não exacerbar essa resposta a um indivíduo que não tem capacidade de metabolizar toda essa energia. Tá? Então, a gente tem que entender quais são as fases da doença crítica, né? A principal fase, a primeira, é a fase aguda. A fase aguda da doença crítica é uma incapacidade do sistema circulatório de manter uma perfusão, um fluxo de sangue adequado e oxigenação dos órgãos vitais, tá? Essa fase aguda é muito caracterizada pela instabilidade hemodinâmica. A gente vai entender agora o que é essa instabilidade hemodinâmica, tá? As manifestações clínicas dessa instabilidade. Temos como principal característica a hipotensão. Muitas vezes ela não está tão presente, tão evidente, mas na maioria das vezes ela circunda as características da instabilidade hemodinâmica no paciente crítico, tá? Sinais de má perfusão, como extremidades mais frias, cianóticas, o tempo de enchimento capilar, o tempo que eu consigo pressionar aquele local nas extremidades, já que as extremidades são as últimas a receber, né, essa pressão do fluxo sanguíneo, principalmente pelo bombeamento cardíaco. Será que esse paciente está conseguindo manter essa temperatura? Será que esse paciente está conseguindo manter essa coloração dessas extremidades que estão mais afetadas? Então, isso a gente avalia também. E a disfunção orgânica. A disfunção orgânica a gente pode observar pelo déficit do bombeamento cardíaco. Esse rim não está conseguindo filtrar esse volume de sangue que está sendo afetado. Então, alguns órgãos vão começar a apresentar defeitos. E esses defeitos são repercussão dessa disfunção orgânica, tá? E a fisiopatologia básica dessa instabilidade hemodinâmica vai depender do tipo do choque. Esse tipo de choque vai depender da causa da internação, tá? Então, esse tipo pode ser um choque cardiogênico, pode ser um choque distributivo, pode ser um choque hipovolêmico, pode ser um choque séptico. Então, eu tenho que identificar o tipo de choque para conseguir intervir de uma melhor forma, tá? Mantendo o assunto sobre essa fase aguda da estabilidade hemodinâmica, esse choque é uma falência circulatória aguda com a perfusão tecidual inadequada e a incapacidade de atender a demanda de O2. Lembra que esse O2 precisa estar presente em todos os órgãos e tecidos para que eles sejam oxigenados e bem nutridos, né? Todas as trocas e os comandos orgânicos precisam de oxigênio para acontecer na sua grande parte. Então, no choque, esse oxigênio ele é insuficiente, levando uma hipoperfusão. Só que o choque, muitas vezes, não é sobre a pressão. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? É sobre a perfusão. Às vezes o choque aconteceu, mas não chegou a atingir, a mostrar uma hipotensão, mas essa perfusão de oxigênio já está muito prejudicada. Então, o que é que eu devo observar? Eu devo observar a pele do paciente. Eu devo observar os órgãos vitais desse paciente. Quais são os principais órgãos que a gente tem? O rim, o cérebro e o coração. Então, será que esses órgãos estão trabalhando de forma efetiva? Eu tenho que observar se esse paciente está me respondendo. Nem todo paciente crítico vai ser um paciente entubado. Às vezes é um paciente em ambiente. Será que esse paciente está rebaixando, está ficando mais sonolento, mais lentificado, está ficando um paciente confuso pela sepse, pelo choque? Então eu tenho que observar isso, tá? E eu tenho que observar também essa parte bioquímica. Já que eu estou falando de oxigênio, estou falando de circulação. Se eu estou falando de circulação, eu estou falando de sangue. Então eu tenho que fazer uma avaliação gasométrica desse paciente para avaliar se o déficit de oxigênio está gerando uma atividade anaeróbia e um aumento desse lactato circulante, tá? Então, o choque ele é multimodal. Eu tenho que avaliar a clínica, a perfusão, a hemodinâmica e a bioquímica, tá? Para daí eu entender que há um tipo de choque diferente para várias respostas. Então, a doença crítica, ela tem fases, e eu tenho que entender quais são as fases da doença crítica para entender como é que eu vou atuar como nutricionista em cada uma dessas fases, porque há uma diferença bastante grande, tá? Então, a fase aguda e precoce, que é aquela que eu falei para vocês, que é caracterizada muito pela instabilidade hemodinâmica, ela acontece nas primeiras horas ou nos primeiros dias. Lídia, tem um tempo cronológico perfeito? Não, a gente vai ver que não, mas vamos focar nisso como um norte, tá? Então, nessa fase aguda e mais precoce, a gente vai ter instabilidade hemodinâmica, ela pode durar horas, dias ou semanas. Vai ter um aumento do catabolismo dessa resistência anabólica, como eu falei anteriormente. Um gasto energético reduzido, mas uma grande produção energética endógena, tá?
Nessa fase precoce tardia, ela gira em torno a partir do 5º dia de internação, tá? E geralmente esse paciente tem uma perda muscular bem significativa, já que teve bastante quebra nessa fase aguda. Esse paciente é um paciente de síndrome catabólica e geralmente é um paciente que está desmamando algumas drogas vasoativas que ajudam nesse controle hemodinâmico. E a fase do crítico crônico é aquela fase que geralmente gira em torno acima do 12º dia, que é aquela fase que o paciente vai se reabilitar, mas ele permanece com a inflamação persistente, permanece com esse estado de quebra, esse estado catabólico. Geralmente é um paciente que se mantém mais tempo hospitalizado e muitas vezes é aquele paciente que é até paliativa. Então a gente tem que entender e saber quais são essas 3 fases para a gente agir de uma melhor forma e ter uma melhor conduta. Tá? E a necessidade nutricional ela muda de acordo com a fase da doença crítica. Então, como eu disse anteriormente, a literatura ela não traz um tempo cronológico como guia, mas cada paciente apresenta um tempo de punância diferente. Tem pacientes que saem da fase aguda em 1, 2 dias, tem pacientes que saem da fase aguda em poucas horas. Então, a gente tem que saber identificar quais são esses sinais que eu falei anteriormente para a gente entender em que fase o paciente está. Então, o metabolismo do paciente crítico ele não é estático, ele muda em horas ou até em dias. A nutrição ela deve ser acompanhada dessas mudanças em cada fase e a estratégia correta depende da fase crítica. Então, como é a monitorização desse paciente na doença crítica? Geralmente é um paciente que está monitorizado, é um paciente bastante invadido. Quando eu falo invadido, é um paciente que apresenta bastante dispositivos para monitoramento. E um dos dispositivos para monitoramento é o monitor. Esse monitor, ele vai mostrar todos os parâmetros, uma reflexão hemodinâmica mais visível de como o paciente está. A gente consegue observar a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, a pressão arterial média, a saturação. Então, todos esses parâmetros estão ligados a todos aqueles órgãos vitais e aquelas características da fase crítica que eu falei anteriormente, tá? Então, o paciente crítico, ele pode ser um paciente de vários perfis. Pode ser um paciente que está acordado, que está em reabilitação, que está na fase aguda, e a gente precisa identificar. Então, a partir daí, já que eu entendi quem é esse paciente crítico, agora eu vou entrar na parte da terapia nutricional e entender que essa terapia nutricional é um conjunto de procedimentos que vão visar a manutenção e a recuperação desse estado nutricional para pacientes que estão incapazes de atingir as suas necessidades de forma adequada. A terapia nutricional ela tem aquelas 3 vias que a gente conhece bem clássicas, como a via oral, a via interal e parenteral, tá? Com suas respectivas indicações e respectivas vias de administração. A nutrição enteral é a mais conhecida na terapia nutricional do paciente crítico e ela pode vir por várias vias, sonda nasentérica, orentérica, nasogástrica, orogástrica ou por ostomias, tá? A nutrição parenteral, ela pode vir por via de acesso central ou acesso periférico, a depender da indicação e da associação com outra via de alimentação. Então, a gente precisa entender isso. E, atualmente, a gente tem várias fórmulas, várias empresas que apresentam perfis de formulação de terapia nutricional bem interessantes para a gente conseguir trabalhar. Então, quais são os objetivos da terapia nutricional nessa fase do doente crítico? Eu vou ter uma preservação da massa muscular e desse anabolismo, então eu vou tentar amenizar o déficit. Eu não vou conseguir zerar, porque esse paciente ele vai perder. Então, eu vou minimizar essa perda para que ele tenha uma melhor recuperação e uma melhor resposta clínica a essa fase crítica, tá? Eu vou tentar reduzir ou minimizar esse hipercatabolismo e minimizar as perdas de massa muscular e de função física. Eu vou tentar também trazer uma segurança metabólica e prevenir danos. Esses danos estão ligados ao sistema imune, à recuperação celular, não inibir excessivamente essa autofagia, porque a resposta metabólica vai gerar uma exacerbação de radicais livres e vai gerar danos celulares. Eu preciso retirar essas células autofágicas do meu corpo, então eu não posso totalmente inibir essa autofagia. É uma boa resposta do meu organismo, tá? E vou otimizar a recuperação dos desfechos a longo prazo. Esse paciente chegou na UTI, ele tem riscos de sistema vital, eu preciso devolver esse paciente à sociedade da forma mais minimizada dessas perdas possíveis. Ele tem que voltar a ser um paciente funcional, assim como ele era quando ele entrou na UTI, tá? Então, a gente vai ver que a terapia de nutrição enteral é uma das principais utilizadas de escolha no paciente crítico, tá? Então, quando eu vou alimentar esse paciente? Eu vou alimentar esse paciente quando ele estiver estável. Se ele está instável, ele não tem uma resposta orgânica adequada para metabolizar e receber essa alimentação. Então, o primeiro critério para eu alimentar esse paciente é quando ele estiver hemodinamicamente estável, tá? E essa estabilidade vai estar ligada ao quê?
A história clínica, as comorbidades, a gravidades, o uso de droga vasoativa, a resposta neurológica, a resposta renal, nível de consciência, quais são os dispositivos que ele está fazendo uso. Todos esses parâmetros eu vou ter que avaliar para entender se esse paciente está estável hemodinamicamente. E se eu conseguir alimentar esse paciente de forma mais precoce, a literatura traz que geralmente 54% dos pacientes diminuem esse risco de mortalidade com terapia nutricional bem eficiente, tá? Então eu trouxe aqui 10 mensagens finais para a gente entender um resumo do que foi falado nessa aula, tá? Então a gente tem que entender que esse paciente crítico apresenta instabilidade hemodinâmica e eu tenho que entender quando ela começa e quando ela termina e quais são essas características, tá? Nem todo paciente de UTI é crítico e eu tenho que ser crítica a entender qual é a diferença entre ambos, tá? Nem sobre a resposta metabólica ao estresse eu tenho que entender quais são os marcadores que mostram a presença dela. A perda de massa muscular ela vai ser acelerada, isso é evidente, então eu tenho que trabalhar em cima dela para minimizar o dano. Eu tenho que lembrar dessa produção endógena de energia para não hiperalimentar esse paciente quando ele tiver a indicação de iniciar a terapia adicional, tá? Tenho que entender as fases da doença crítica, eu preciso entender o que é a terapia nutricional e quais são os objetivos dela com esse paciente, e a alimentação precoce é essencial. E esse precoce vai depender da estabilidade hemodinâmica do paciente, independente da via de alimentação. A instabilidade hemodinâmica, ela contraindica qualquer via de alimentação, então eu tenho que entender quando ela termina para eu ver qual é a melhor via de terapia nutricional que eu vou iniciar. Obrigada, agradeço a vocês, espero que vocês tenham entendido cada ponto que foi discutido e as questões estão no sistema e a gente se vê em breve. Obrigada.